começar mais uma edição de Comendo Bem de Sol a Sol, aqui no canal Arte Agora. E hoje, Adelaide Rego, que é uma das principais nutricionistas do país, já foi presidente, exatamente, já foi presidente do Conselho de Nutricionistas de Pernambuco, já fez parte do Conselho Federal de Nutrição e trabalhou durante muito tempo no Hospital das Clínicas, ministrando dietas para comunidades enfermas e comunidades saudáveis. E isso tranquiliza bastante o canal Arte Agora com relação aos nossos programas. Ela conhece as comidas por dentro e por fora, porque ela alia esse conhecimento todo que ela tem da nutrição com o fato de ela ser uma das principais artistas da culinária. Ela é uma mestre culinária e eu estou gordinho assim por alguma razão, né? E essa razão é exatamente que eu sou a principal cobaia dos experimentos gastronômicos da Adelaide. E hoje nós vamos conversar sobre gorduras. Eu queria saber de Adelaide não só as gorduras do ponto de vista da nutrição, do ponto de vista do papel que ela exerce no trato alimentar, mas também no efeito que ela causa na preparação das comidas. Algumas comidas são gordurosas e são mais gostosas. Outras são... Eu lembro que uma vez alguém que entendia muito de fazer churrasco, um churrasqueiro experimentado, ele se referiu com muito carinho à capa de gordura que envolve a picanha. Então eu queria saber da Adelaide tudo isso sobre os segredos da picanha, o segredo da gordura. Adelaide Rego, com a palavra. Pois então, Alexandre, a gordura é um dos macronutrientes, né, como são também os carboidratos e as proteínas, são a principal fonte de energia, porque 1 grama de gordura fornece 9 calorias, enquanto que 1 grama de carboidrato ou de proteína fornecem 4 calorias. Então, 2 vezes mais do que carboidrato, fornece mais calorias do que dão mais energia, vamos dizer assim, né? A importância delas, né? Participam da composição de várias células, inclusive das células do cérebro, nas membranas que revestem as células, não é? São também como um colchão de gordura, né? O colchão nas temperaturas muito baixas, serve como aquecimento para o organismo, dá um sabor aos alimentos. Se você fizer uma carne que não tem gordura nenhuma, você vai ter que botar muito tempero para poder essa carne ficar gostosa. Primeiro, ela vai ter que ser cozida muito mais tempo, porque a gordura ela tem essa capacidade de amolecer os alimentos nas preparações, não é? Os hormônios que são importantes demais no nosso metabolismo, elas participam da produção de hormônios também, não é? São às vezes demonizadas, principalmente as gorduras saturadas que estão presentes nos alimentos de origem animal. Por exemplo, esta gordura aí da picanha, que é uma delícia, ela é gordura saturada, né? E ela é considerada como uma gordura do mal. Por quê? Porque a estrutura da gordura saturada, ela facilita que essa gordura seja depositada nos vasos e que vai entupir os vasos, com isso dá AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, infarto, não é? E então, assim, devem ser evitadas. Existem as insaturadas, que são as presentes em gorduras vegetais, né? Agora, uma curiosidade, a gordura do coco, que é uma gordura vegetal, né? Ela é a gordura mais saturada que existe. Porém, a composição dessa gordura não é tão maléfica como a composição das gorduras saturadas de origem animal, tá? Então, assim, existem vários tipos, né, de gordura. As gorduras, como eu falei, saturadas, as gorduras trans, que são aquelas que estão dando muito problema na população, porque as pessoas estão acostumadas a comer produtos industrializados.
E essas gorduras, elas aparecem na produção, no processo industrial, quando se aquece assim, a altas temperaturas, as gorduras insaturadas, os óleos, não é? Então, assim, elas devem ser evitadas mesmo, né? Então, os produtos, por exemplo, você vai comprar um sorvete industrializado, não um sorvete artesanal, sorvete industrializado, é riquíssimo em gordura trans. Aquele biscoitinho delicioso, recheado com aquela pastinha, né, que tem dentro para rechear, aquilo tudo é. A gente já falou aqui várias vezes dos produtos industrializados e por conta de serem produtos que causam assim, grandes prejuízos, né, ao corpo humano. Agora, as gorduras saturadas, elas existem são produzidas também pelo organismo da gente. Por exemplo, colesterol pode vir dos alimentos, mas é fabricado também pelo organismo da gente. Já as gorduras insaturadas, que são óleos, né, óleo de origem vegetal, né, eles são essenciais porque o organismo da gente não fabrica. Então, daí a importância deles estarem presentes nos alimentos. Né? Agora, existem também as monoinsaturadas que estão presentes no azeite de oliva, certo? As poliinsaturadas que estão presentes em peixes, né? E também existe um tipo de gordura chamada TCM, que é triglicerídeo de cadeia média, que esse aí ele é muito bom. Primeiro, a absorção dele é rapidíssima, ele não precisa aquele trabalho todinho para transformar a gordura em ácido graxo para ele ser absorvido. E também ele ajuda a reduzir o colesterol mau no organismo. Então, com isso, evita os entupimentos dos vasos sanguíneos e reduzindo acidentes cerebrais e também o infarto, né? Mas eu queria falar aqui também, Sara Alexandre, qual a melhor gordura para ser usado na cozinha, tá? Então, o azeite de melhor escolha, azeite de oliva extra virgem, tá? Esse ele tem uma alta estabilidade, ele pode ser usado para refogar, para grelhar, tá? E só não é muito indicado para fritura. Mas como a gente sempre também combate aqui as frituras, né? Porque a gente sabe que as frituras, além de acumular muita gordura, né? Tem uma digestão difícil. Se não se tomar cuidado no aquecimento desse azeite, vai formar uma substância chamada acroleína, que é cancerígena. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, para cozinhar, refogar e grelhar, azeite de oliva. Agora, caso vá fazer fritura, olha os tipos de gordura indicada. Óleo de abacate que a gente nunca viu. Nunca vi. Banha de porco, que se usava antigamente e se fritava pastel, né? Se fritava até a carne de porco mesmo, né? Por que são mais indicados? Porque são mais estáveis, não se modificam a altas temperaturas, tá? Existe uma manteiga que é conhecida como manteiga ghee, mas que na realidade ela é uma manteiga clarificada. Essa manteiga, como é que é? Você bota a manteiga normal para esquentar, quando ela derrete, ela forma uma espuma. Essa espuma é a lactose e ela é pesada. Por isso que quando a gente esquenta a manteiga, são esses resíduos sólidos, né, que fazem a manteiga rapidamente começar a fumaçar. Fumaçou, já está produzindo a acroleína, que é cancerígeno, né? Então a manteiga ghee, como ela não tem esses resíduos, ela é também mais estável, tá? E o óleo de coco, que ultimamente o povo tem gostado muito do óleo de coco, mas o óleo de coco, ele tem muita gordura saturada e nessa composição dessa gordura saturada também tem, são dois ácidos graxos que são
que entopem as artérias. Então não se deve abusar desse óleo de coco também, tá? Agora, ele ajuda também na redução dos processos de entupimento, né? De artérias e mais. Você quer fazer alguma pergunta? Quero sim, quero, claro. Me diga uma coisa. Existem gorduras e gorduras, você bem falou. Algumas gorduras, elas são usadas como um ingrediente adicional. Eu me lembro, por exemplo, as pessoas estão habituadas a comer gordura todos os dias. As pessoas, um dos pratos mais famosos é o pão com manteiga. E a manteiga é gordura, não é? Então a pessoa passa a manteiga no pão, porque ali ela dá um certo sabor, né? E aquilo, então, de manhã logo cedo, as pessoas querendo ou não querendo, elas comem um pouquinho de gordura, mesmo sem saber. Aí diz, não, manteiga faz má saúde, e aí bota margarina. E eu queria que você falasse um pouquinho, que você comentasse um pouquinho sobre isso, a substituição de um pelo outro, e o que é que pode provocar e o que é que pode produzir. Ô Alexandre, eu não sei lhe dizer exatamente qual foi a década em que a margarina surgiu. Tá? A margarina, ela surgiu como uma substituição à manteiga, tá? Só que ela foi criada na forma líquida. Então, o que é que acontece? Uma gordura líquida, ela é insaturada. Uma gordura sólida, ela é saturada. Então, ela não foi bem aceita. Aí, o que é que o pessoal da indústria só quer vender, né? Hidrogenou a margarina. Aí, ela passou a ser saturada. Então, ela é um prejuízo muito maior à saúde do que comer manteiga. Tá certo? Além de que o ponto de estabilidade dela é mais baixo do que o da manteiga. Então se modifica mais rapidamente numa elevação de temperatura. Né? Então você vai fazer algum alimento, você bota a margarina, o risco ainda é maior. Entendeu? Então assim, já se tirou esta boa impressão da margarina, porque realmente ela não é uma boa escolha. Antigamente ela era mais barata, as pessoas, mas hoje em dia não tem tanta diferença entre uma e outra. Dizem, para preparação de massa, por exemplo, para empada, a margarina de boa qualidade é melhor do que a manteiga. Eu não sei explicar o porquê. Eu, por exemplo, quando faço massa para empada ou empadão, eu uso manteiga mesmo. Eu não uso a margarina. Sim, ô Adelaide, outra coisa que eu queria saber é o seguinte, as pessoas vão fritar. Hum. E eu lembro que eu adoro um tal de sardinha frita, mas não tem como comer, né? Eu não como porque ninguém faz, enfim, eu sou um sofredor com relação a isso. E aí, então tem as tais das frituras. Então não, fritura não pode, fritura não pode. Então a fritura, ela é condenada por diversas coisas. Primeiro porque ela custa besuntar toda a cozinha, né? Porque ela esparge aí alguma coisa que sai deixando tudo meio... Mesmo meio... quando tem o sugar, né? Que é aquele que aspira aquela gordura que vai para... que sobe, né? Então, mas mesmo assim a cozinha fica muito gordurosa, o chão, o cheiro, sabe? Então, além do prejuízo, o grande prejuízo que é para a saúde com uma fritura. Agora, não quer dizer que você nunca vai comer uma coisa, mas tem casa por aí afora que todo dia é fritura. Vai preparar carne, é bife frito. Vai fazer peixe, é peixe frito. Vai fazer galinha, galinha frita. Então aí você vai acumulando, entendeu, Alexandre? É isso. Sei, mas aí a minha pergunta também não é nem essa. Eventualmente existe, o cara ele vai colocar a tal vai fazer uma fritura, vamos imaginar, vai fazer sei lá, vai fritar peixe, vai fritar aí tem um jeito, uns botam com manteiga, outros botam com óleo, outros botam com banho de porco. Eu queria que você me fizesse o seguinte, existe alguma diferença na fritura, a fritura em si, quer dizer, a gordura ela é usada como um elemento
ela vai impregnar na Come coisa. então. É uma forma de preparar, não é? É. Ela não é um condimento, ela não faz parte. Então, aí eu queria saber se existe alguma diferença entre do ponto de vista do fritado. Qual é a diferença que existe entre fritar com banho de coco, com banho com óleo de verdura, com óleo de azeite? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Alexandre, veja só, para cada. Por exemplo, se você quer fazer um peixe frito, você não vai fazer na banha de porco, vai descaracterizar o sabor do peixe. Então você vai usar um azeite que vai valorizar aquela proteína, entendeu? Agora, se você vai fritar pastel, tá? Se você fritar na gordura de porco, vai ficar fenomenal, entendeu? Se você vai fritar coxinha, né? É melhor no óleo, tá? Agora, por exemplo, o acarajé como é frito no azeite dendê, né? Que é vegetal também. O azeite dendê é de origem vegetal, então não tem tanta gordura, não tem gordura saturada. Perfeito. Quer dizer, então, que a depender do tipo de preparação, você tem que escolher direitinho que tipo de A azeite você vai, gordura. que tipo de A gordura você vai gordura. usar, sob É, pena de comprometer o sabor final e comprometer a realização do exatamente. prato. Olha lá, e uma outra coisa que eu queria saber é com relação ao uso da gordura, ela em si, como o alimento. Eu me refiro, por exemplo, ao torresmo, que é aquela capa do porco que as pessoas usam como fritam e fica uma coisa, né? E aí, também que já não é o torresmo, mas é o bacon, que é um tipo de torresmo que eu não sei exatamente como, parece que é da mesma origem lá. É a barriga do porco. A barriga do porco, eu queria que você comentasse um pouco sobre o uso da gordura, ela em si como o alimento. Pois é, a gente sabe que tanto o torresmo como o bacon são parte da gordura da barriga do porco. Essa barriga do porco também tem músculo. Você pode ver, quando você pega um bacon, tem uma parte rosadinha que é carne, né? Mas a barriga do porco, ela é muito gordurosa. Ela tem uma camada de gordura, ó, tá, desse tamanho, né? Então, assim, é gordura saturada, porque é de origem animal, né? É uma gordura que, por exemplo, o colesterol, ele entope os vasos, mas ele tem outras funções no organismo, né? Ele ajuda na produção de hormônios, ele participa da membrana que envolve as células, das conexões entre as células do cérebro. Então ele tem funções, ele foi endemonizado, mas a gordura saturada é muito pior do que do que o colesterol. Entendeu? Aqui no canal até agora, eu tenho uma relação muito estreita com a técnica, aqui no canal até agora. E o pessoal da técnica está me mandando aqui umas fotografias muito interessantes. E É, eu estou diante de mim com uma fotografia que mostra que trata de gorduras. E o interessante é que nessa fotografia mostra uma posta de peixe, mostra sim, algumas fatias de abacate e sim, mostra ovos. Né? sim. E eu queria saber, tem muita gordura no peixe? Olha, depende do peixe, viu? Nos rios existem peixes mais gordurosos do que no mar, tá? Além de que os peixes de águas bem profundas, como o salmão, né, o congrio, né, são peixes que a gente vê muito lá pelo Chile. O tipo de gordura é diferente. É ômega 3, é ômega 6, que são gorduras boas, não é? São gorduras boas. Agora, lógico, se você pegar, por exemplo, uma cavala, a cavala é um peixe seco, também quase não tem sabor, né? Mas se você pega um parco, uma cioba, uma pescada, né, tanto amarela como branca, tem mais sabor, tem mais gordura, tá? Então por isso são mais saborosas, né? São mais saborosas. O abacate, por muito tempo foi endemonizado. Tem muita gordura. O abacate é muito calórico realmente, mas a gordura do abacate é uma gordura boa, tá?
O ovo também foi endemonizado porque era rico em colesterol, porém já se vê hoje em dia, as pesquisas mostraram que o ovo ele não tem essa capacidade tão grande de aumentar a produção de placas nas artérias. Então, esses três aí são três alimentos do bem. Sei. Adelaide, e os queijos? Os queijos, pronto, os queijos brancos, eles têm muito pouca gordura, tá? Os queijos amarelos têm muita gordura, tá? Então, é mais recomendável comer queijo branco, Minas Frescal, não é? Existe um queijo chamado cottage, esse aí já é sem gordura nenhuma, também não tem sabor nenhum, porque a gente sabe que a gordura dá sabor, você tem que temperar. É feita a ricota também, né? Você tem que temperar a ricota, né? Botar aí uma ervinha, né? um orégano, então cebolinha, faz um patezinho aí com ela e temperos, porque senão não vai dar, é muito ruim. Mas o Minas Frescal é um queijo gostoso, o queijo coalho é um queijo gostoso, entendeu? Já os queijos amarelos são muito ricos em gordura saturada. Sei. E o leite? Bom, leite é de origem animal, o leite integral ele tem mais gordura, existem os leites desnatados, né, que são realmente basicamente proteína e lactose, que é o açúcar do leite, né, mas que tira a gordura, tá, do leite e ele fica, por isso que é tão indicado em dietas, né, o leite desnatado. Mas aquele leite que se tira lá na vaca assim, na hora assim, ele tem muita gordura. Tanto é que o que é que se fazia antigamente? Coalhada, né? É. Deixava aquele leite lá e ele formava uma nata assim bem substanciosa, porque era gordura que subia e se acumulava lá em cima. Por exemplo, quando você faz uma feijoada, tem muita gordura feijoada, né? Porque tem várias carnes ali que tem gordura. Se você deixar ela pronta ali em cima do fogão, no dia seguinte você vai ver que se formou uma camada de gordura grossa, porque a gordura tem essa capacidade de subir, né, na preparação. E aí eu E aí você pergunto. pode tirar aquela gordura Pois lá é. e deixar a feijoada menos gordurosa. Não, mas aí eu pergunto, retirando a camada de gordura, a feijoada mantém um sabor ou fica alterado o sabor? Que mantém, lógico que mantém, porque ela tem várias Mas outras mantém. substâncias que dão sabor. Tem os temperos, tem o defumado. Não, mas a pergunta é a seguinte, a pergunta é bem científica, que o negócio é bem. A coisa que. Veja bem, nós vimos até agora que a gordura ela é responsável também por boa parte do sabor. Né? Ela dá o sabor. Então, se você retira a gordura, você tira a parte do sabor. Então, a pergunta é: até que ponto se pode tirar a gordura para não prejudicar o sabor dos alimentos? Vamos imaginar o seguinte: aquela picanha deliciosa, aquela picanha, quando você vê a picanha, fica louco assim, né? Ou então a carne de charque, aquela capa de gordura. PA, o famoso PA. O pão aos PA, aquilo é uma beleza, certo? Aí chega alguém, diz, isso aí faz mal à saúde, aí tira um pedaço da gordura. Aí chega outra pessoa, isso faz mal à saúde, tira um pedaço. Daqui a pouco tá a carne, não tem gordura nenhuma, e tá a carne, e serve. E o cara come, peraí rapaz, eu trouxe a carne pra cá, tem um pedacinho, tem uma gordurazinha, e agora não tem mais. Como foi essa história? Não, é porque faz mal à saúde. Aí eu queria que você dissesse o seguinte, né? Como é que a pessoa pode contrabalançar isso de alguma forma, se existe algum ponto de equilíbrio, ou é o olho do freguês, ou é o desejo do médico, ou é a capacidade de renúncia que o comensal tem de começar a comer uma charque sem PA e rezar a Deus para sobreviver. Como é que é? Veja só, tem que ter uma conscientização muito grande da pessoa, principalmente da pessoa que já tem alguma comorbidade, não é? Que já tem doenças, né? E que precisa realmente reduzir essa quantidade de gordura. Mas vamos imaginar que você tem seu colesterol em dia, está tudo direitinho, mesmo assim você não deve abusar não, porque você toma o remédio para o colesterol, ele só está em dia porque você já está tomando o remédio. Aí você acende uma vela para Deus, outra para o demônio,
a coisa vai voltar a subir, entendeu, Alexandre? É conscientizar-se de que você tem que reduzir mesmo essas coisas. Agora, por exemplo, né? é, vamos dizer que a gente vai fazer um bolo, né? Você já ouviu falar de pão de ló, né? O Sim, pão de sim. ló, ele é um bolo que não tem sabor. Tanto é que ele é usado assim, quando você vai fazer bolo recheado. Porque você já vai botar, ou bota geleia, né? Ou bota algum recheio aí com alguma coisa, né? Ameixa, né? Então, ele vai passar a ter o sabor daquele recheio. Agora, se você fizer um bolo com manteiga, aí ele vai ser saboroso, porque a manteiga vai dar o sabor a esse bolo. Agora, você precisa, por exemplo, fazer um bolo Souza Leão, que leva uma quantidade grande de manteiga, leva uma dúzia de gemas, entendeu? Então você vai estar acrescentando cada vez mais gordura a isso aí. Você não precisa comer bolo Souza Leão todo dia. Você pode comer um bolo fofinho, mas desde que você também não tenha tanto problema com a glicose no sangue, né? Mas a gordura, ela pode também ser usada. Você pode pegar uma receita que tenha menos manteiga, por exemplo. Tem um pouco, mas tenha menos, entendeu? Perfeito. Bom, nós estamos chegando já ao final do programa. Um programa muito elucidativo, muito instrutivo e que desperta um pouquinho de vontade de comer sem gordura. E a pergunta final é a seguinte: Adelaide, seria possível a construção de uma cozinha que não usasse gordura de forma alguma? Alexandre, veja só, nas cozinhas dos hospitais, tá? Existe uma cozinha geral, que serve para pacientes com dieta livre, né? E para as pessoas sadias, porque no hospital não comem só os pacientes, comem os médicos e outros colaboradores, né? Mas existe uma cozinha que é a cozinha dietética. Essa cozinha, ela faz alimentos de acordo com a necessidade dos pacientes que estão internados, entendeu? Então tem paciente que não pode gordura nenhuma, entendeu? Pode ser feito um peixe no forno, não é? Que não leve, ou que leve um mínimo de azeite ali, ou que você bote dentro de um papel alumínio e ele cozinha naquele vapor. Não quer dizer que vai ficar sem gosto não, viu? Porque você já bota um pouquinho de azeite, sal, pimenta, Aí, erva, tudo, mas fica um sabor que você não pode imaginar. É porque existem pessoas que têm muita ideia preconcebida. E a gente, em saúde, não pode ter ideia preconcebida. Agora, eu queria dizer a você o seguinte, sabe, Alexandre, que a feijoada, essa gordura que sobe, ela já deu sabor lá. Então, ela deu subindo, que você tira vai bicho. eliminar o excesso. Já deu que tinha Outra que dar, coisa, tira você, nada. por exemplo, vamos dizer, você quer comer uma picanha, tá? Procure uma que tenha gordura, mas que não tenha uma gordura, porque tem picanha que, peraí, né? Então, você faz o seguinte, você coloca ela no forno, tá? Aquela gordura vai derreter, já deu o sabor que tinha que dar. Você tira a picanha dali sem a gordura, fatia e come. Entendeu? Olha, Você deixa eu só. fazer a última, juro que é a última pergunta desse nosso programa, de hoje, esse nosso programa de agora. Você falou que os hospitais têm as cozinhas Dietética. dietéticas, né, que são cozinhas próprias para as comunidades doentes, as comunidades enfermas. E Claro. existe como fazer pratos sem gordura. E vamos imaginar que a gente fosse fazer uma festa, comunidade sadia, todo mundo sem nenhum problema de saúde. Essa comida que é servida no por uma comunidade enferma que está privada de gordura, ela faria sucesso junto à comunidade sadia ou ela seria prontamente rejeitada por problemas de sabor? Olha, Alexandre, se você disser a um chefe de cozinha bom, ele vai ter que tirar aquela gordura. Ele tira, faz preparações magníficas, entendeu?
e todo mundo vai gostar. Olha, existe a cozinha vegetariana, né? Que usa mais vegetais, e os que são mais tolerantes em relação a isso, eles usam leite e ovo, né? Então existem milhões de preparações excelentes, agora tem que saber fazer. E também existe a cozinha vegana, que é aquela que não usa produto de origem animal nenhum. E eu já comi muita coisa vegana gostosa, agora tem que saber fazer. Porque isso vem da criatividade de quem está preparando. Entendeu? Para isso se lança a mão de ervas, né, de outros produtos que saboreiam, que dão sabor àquele alimento. Agora tem que ser uma coisa bem feita. Tem que ser uma coisa bem feita. Se for uma porcaria, ninguém vai comer. Bom, da minha parte, eu como estou habituado a comer comidas veganas e vegetarianas e de todo tipo, eu como quem faz as comidas, quem orienta pelo menos a feitura das comidas, a gente sabe fazer, eu não tenho que reclamar de nada. Mas eu prefiro quando tem um peazinho, uma gordurinha, eu sou né, eu prefiro. Bom, mas estamos chegando ao final mais esse encontro no âmbito do canal Arte Agora, no âmbito do nosso Comendo Bem de Sol a Sol. E o nome do programa diz exatamente isso, é Comendo Bem de Sol a Sol. Comendo Bem de Sol a Sol significa que as pessoas devem comer bem do instante que acordam até o momento que acordam de novo. Isso significa que elas podem estar saudáveis, podem estar enfermas, podem estar todo tipo e sempre há como comer bem. E se você que está em casa não souber como comer bem, é só passar um zap para cá, passar um contato com a Adelaide Rego, que ela estará pronta para auxiliar você em descobrir a forma correta de você comer, se satisfazendo não apenas o seu corpo, as necessidades do físico, mas também as necessidades da alma, porque comer faz muito bem. Adelaide, muito obrigado. A palavra é sua para as despedidas. Então, eu queria dizer o seguinte, que a importância da gente saber comer é para a gente garantir a segurança alimentar e nutricional. Não adianta você botar para dentro tudo quanto é porcaria que tem aí. Você pode até se satisfazer naquele momento, mas depois você vai passar mal. Então, a segurança nutricional também é muito importante. Por exemplo, o que é que está acontecendo hoje em dia com as pessoas pobres? Elas estão comprando muito alimento super processados, né? Estão engordando, estão perdendo a saúde, né? E estão gastando dinheiro com coisa que não vale nada. Então, a segurança alimentar e nutricional é importante, não é você dar só a quantidade, você dá a qualidade da alimentação. Então, estou aqui à disposição de todos para responder. No que eu tiver experiência, eu respondo.